natural. Justamente, que é esse comportamento de belicoso, agressivo, que a biologia já deixa bem claro. Vou trazer uma analogia para que o público que nos ouve compreenda. Pedro Rocha, no passado, você é de uma região próxima à minha, nós tínhamos na beira do Rio São Francisco ali vários pés de manga espada. Espada, exatamente. Conhecida cientificamente como a manga bourbon. Aquela manga, ela oferecia de 200 a 300 gramas de polpa. A manga espada original. Vieram os avanços de melhoristas e trouxeram a manga Vandai, Tomiyagi. São aquelas mangas que oferecem de 400 a 600 gramas de polpa. Mas observe a diferença da suculência, do sabor. Então o que é que acontece? Os melhoristas, eles distanciam os avanços da originalidade do produto. Originalidade, é isso mesmo. Leal, hoje o Brasil está evoluindo muito no agronegócio. Fazendo uma pesquisa, eu descobri que agora as grandes fazendas de produção de soja estão usando à noite iluminação de LED nos plantios. Por quê? Para melhorar a produção. Pronto. As plantas não terão mais o processo de repouso. Ela vai estar fazendo fotossíntese 24 horas. Então a probabilidade é que a produção suba em torno de 40% a 50%. A mais. A mais. Por quê? Porque a planta não faz mais esse processo. Tudo isso são melhoristas. O curió nativo, se você for para um espaço de criação dessas aves, ele não quer nem que você chegue próximo. Porque o canto do curió nativo é totalmente diferente desses curió produzido com permissão do IBAMA, porque o canto é muito diferente, se distanciou, não tem nada a ver. E o que é que nós, criadores e preservadores da ave mura, estamos fazendo? Sendo rigorosos no cumprimento do que determina as leis e, em particular, a Constituição, que é a nossa Carta Magna. O que é que ela diz no inciso 2º do artigo 225, que trata do meio ambiente? A manutenção do patrimônio genético. E o que é que nós fazemos? Preservamos esse patrimônio genético o mais próximo possível dos seus ancestrais. Então, quando a gente leva um animal para um espaço de seleção, é para escolher naquele animal a habilidade, a velocidade, a resistência, a coragem, que é característica indispensável e fundamental do seu ancestral. Por isso que às vezes tem aquele ditado popular que quem não compreende estranha. Diz, fulano é mutuca, que é fraco, tem pouca coragem. É um termo que sai da avicultura e vem para a população. Isso está na literatura em várias partes. Então o que é que a gente faz? Não sou eu, Luiz Alberto, a minha especialização é em direito educacional. São os biólogos, que é quem entende da vida animal, que diz que se essas aves não combatem, a probabilidade é que esse patrimônio genético se perca. Pronto. Por quê? Porque você não vai ter como selecionar os melhores e os mais agressivos. Aí, para qual a finalidade? Olha, todo animal ele tem uma importância na cadeia produtiva. Ele é indispensável. Eu comentando para um colega, a ciência, para acabar um pouquinho com a contaminação da chikungunya e da dengue, criaram também um outro animal em laboratório que impedia a produção, né, do ciclo desse mosquitinho danado. A minha pergunta é, daqui a 10, 20 anos, a gente sabe qual é o risco que esse novo animal que está chegando vai causar? Eis a questão. Então, assim, a interrogação é grande. Então, veja, como eu mencionei para vocês, veja que tudo que eu falei sobre o galismo está nas leis. Eu não estou trabalhando com ilações ou fazendo encenação. 5 liberdades animais que o Conselho Federal de Medicina Veterinária impõe a qualquer propriedade modelo. E dá 5 o combate. Livre para expressar o seu comportamento natural. Isso não é de agora. É de Ordine, eu acho que é isso. Um livro de Santo Tomás de Aquino. Não, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ele passeando pela rua, presenciou 2 animais combatendo. Aí ele parou e fez uma reflexão, e isso está num livro de filosofia. Aí ele disse, por que esses animais brigam dessa forma? E qual é o motivo que faz com que o homem se apaixone por isso? Olha, veja em que época. Um escolástico já trazia. O Santo Tomás de Aquino... Quando você falou isso, já interrompendo, sobre o comandante do exército persa, né, do Império Persa. Já dizia tudo aí dos ancestrais. Ele me veio na memória, é o Kung Fu. Você sabia de qual é a origem do Kung Fu? Não nos presentei. A briga de gato. Aí, a briga do gato.
Se você observar o gato brigando, em especial por uma gata no cio, você vai observar que ele briga olhando no olho do outro. E o que piscar o olho dança. Eu isso? sabia do Tai Chi Chuan, né? Que é os movimentos imitando os bichos. Não, mas é o movimento do Kung Fu, os movimentos da briga do gato. Vê que ele pula para tudo que é lado, sem dó e sem Luiz piedade. Alberto, o número para contato, né? Porque eu tenho certeza que agora essa turma do Agreste do Sertão, que mexe muito com isso. E o que a gente está buscando é isso mesmo, é dar proteção e amparo Para a gente poder até divulgar assistência. aqui no dia a dia. 79-9901 2933. Esse é o número direto do presidente da associação. E está ligado 24 horas. Se alguém ligar e eu não atender, eu ligo de volta. Através da associação se pode ter as linhas oficiais, podemos dizer assim? Não. Uma segurança sobre isso? Não, veja, o que nós estamos buscando com a associação também é alcançar esse desejo. Porque quem cria ave combatente, a finalidade é o combate. Existe um leque de opções, sim. Existe a venda, existe o consumo do próprio animal, existe a venda de ovos, existem exposições de plumagens e existe leilões virtuais de venda desses animais. Mas a principal finalidade dele, como eu mencionei, para que ele continue existindo, é combater. O que é que a gente quer a partir desse momento? Conscientizar os criadores e pensar na possibilidade de organizar essa categoria para que a gente possa ascender essa reivindicação da regulamentação a nível nacional, porque não adianta a gente focar no Estado. Isso é legislação federal, então não se resolve pelo Estado. O espaço para a liberação de combates não é para agora, mas se você se organiza, pode começar a existir uma possibilidade, porque existe um adágio popular no direito que diz que ele só existe para aquele que não dorme. Então, se a gente está desperto, acordado, nos comprometendo, se organizando, buscando compreender como se dá as lutas de classe, para que a gente encontre representatividades que possa levar as nossas demandas, com certeza não será a longo prazo ou a curto prazo, até porque nós estamos trabalhando em um estudo que a gente quer trazer para o Estado de Sergipe qual é a participação dentro do processo de economia e inclusão social que o galismo oferece a Sergipe. Porque os criadores, eles injetam muito dinheiro no comércio local, na compra do milho, na compra da ração, na compra de medicação. Na questão do tratamento em si. E ainda tem a questão do emprego. Porque grandes criadores, ele tem 1, 2, até 3 funcionários. Olha o exemplo ali, Lenaldo tem um funcionário direto, 24 horas dentro do criatório dele. 2. São 2? E isso é inclusão. Quer dizer, o galismo geração de empregos. Só que o que se enxerga nesse animal é um estigma preconceituoso que desvirtua todo esse lado benéfico em favor da população. E que na verdade não é. Porque já está comprovado que é o instinto do próprio animal. Quando você vai para a África mesmo e você assiste de vez em quando o Globo Repórter, na verdade, que mostra, né, as brigas dos leões, a sobrevivência do animal para matar, para levar para os filhotes a comida. E você observa, se o leão tem aqueles dentes todos e aquelas garras, qual é a finalidade? Da mesma forma é o fazão. O fazão também, que é da família, né? Os galos descendem também, são tudo pertencentes à mesma espécie, originários de uma única cepa. Os fazões têm espora. Qual a finalidade da espora? É um instrumento de defesa. Os galos de briga que Deus criou daquela forma com os esporões, qual a finalidade daquele esporão? É servir como instrumento de defesa. Então, quando os predadores vêm para... Por exemplo, em vídeos no YouTube que mostram, um gavião desce para pegar um pintinho e a galinha vai lá e reage, inclusive mata. Então, aquela espora, ela não foi colocada naquela perninha por enfeite. Ela tem uma finalidade. E estudos comprovam que naquele esporão natural existem algumas toxinas que têm uma finalidade, que é talvez, né, diminuir, paralisar de forma mais rápida o adversário. E o que é que o homem faz na manutenção dessas espécies? A gente pensando em não provocar esse mal, porque as infecções são maiores. Nos combates existe uma igualdade. É porque poucas pessoas conhecem, mas existe um núcleo da academia que pensa a agricultura esportiva. A antropologia e a sociologia, juntamente com a história,
tem várias teses de doutorado sobre o galismo. E eles frisam muito isso. O que existe nas rinhas ou nos espaços de seleção para reprodutores é a igualdade na permissão do exercício natural desses animais. Então os animais só combatem no mesmo peso e na mesma altura. A espora tem a mesma dimensão. Na natureza, um galo pode ter a espora maior, mais grossa, ele pode ser mais alto ou mais pesado, e ainda aquele que vence o combate na natureza também se tornaria uma presa fácil para os predadores, porque ele também estava lesionado. O boxe é assim, inclusive tem que pesar os Não, e a avicultura esportiva é considerado um esporte. Existe, como eu falei, antes de 2004... Todos os dois tem que ter o mesmo peso. Isso. Antes de 2004, sempre existiu. Por exemplo, a avicultura esportiva ela tem um regulamento próprio. Tem a figura do juiz, onde ele é a autoridade. Tem uma comissão de diretoria, que na dúvida de um juiz você interpreta. E tem todo o regulamento. Por exemplo... Aí o Kung Fu e o boxe. Pronto. Nós temos, Pedro, no regulamento, as esporas... E o próprio UFC também, hoje. Também. Tem que ter o mesmo peso, né? Peso leve, peso isso, médio, isso. enfim. Então, o que é que a gente faz? Seguir o que determina o esporte. Os animais, eles competem com as esporas de baixa letalidade. Tem um estudo de um antropólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que faleceu agora dia 22 de fevereiro. Mas ele apresentou nos seus estudos um percentual de morte dentro dos espaços de eventos. 7 a 15% dos animais morrem. O que é que a gente está buscando agora? Evoluir. Então a gente quer diminuir o tempo do combate se for necessário e aumentar o diâmetro da espora para que ela se torne ainda mais letal e caia de 7 a 15% para 3 ou 5% de morte. Porque o que a gente quer não é a morte do animal, é apenas a exibição. Esse estudo é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora eu digo aqui para que toda a população que nos ouça preste atenção. Diga quantos % dos animais morrem quando são apreendidos pelos órgãos de fiscalização e controle. 100%. 100%? Não escapa um. Todos são mortos. Isso ferindo todo o ordenamento jurídico que diz que não é para matar. Uma informação nova. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi estava em julgamento no dia 21 de novembro de 2020. Estava 6-0 em favor da avicultura esportiva, para o não sacrifício desses animais. Aí O ministro Cássio Nunes foi lá e pediu vistas. Ainda que no retorno, nos 5 votos contrários, o galismo já ganhou. Então, ainda que esses animais sejam encontrados em condição de crueldade ou maus tratos, tem que ser penalizado o proprietário, mas o animal não pode ser morto. Não pode ser penalizado. É a decisão do Supremo. Então vamos punir Luiz Alberto como criador, mas vamos preservar a integridade da ave porque está na lei. Então assim, o que a associação está fazendo é isso, Leal Júnior, é esclarecimento. Levar informação para os criadores, buscar a adesão dos mesmos para que a gente possa se tornar uma entidade forte. Nós fomos em 2019 para um evento em Brasília. Fomos representar Sergipe em Brasília. E tivemos uma oportunidade de fala lá nos 2 trios elétricos. Por quê? Porque já existe um sentimento de organização a nível de Brasil. O mês retrasado eu estive com o Lenaldo em Arapiraca. Nós estamos em contato com algumas lideranças do Nordeste que a gente quer criar uma confederação nordestina para pensar o galismo. Então, existe um projeto em andamento. E qual é a finalidade dessa confederação nordestina? Imaginemos agora que os 9 estados do Nordeste tenha cada um uma associação ativa como a Sergipana. Todo político vai querer se aproximar. E, infelizmente, nada funciona sem a política. E a gente aí vai fazer o quê? Uma troca. A política é o guia da sociedade. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Mundo. Vamos barganhar. Então, a gente quer unir o Nordeste, criar uma confederação e barganhar apoio para, em um eventual querela nacional, a avicultura esportiva ter vozes naquele parlamento para não ser massacrado como vem sendo o Randolfo Rodrigues e Companhia Limitada, que vê em qualquer expressão cultural, olha, tem 2 ADIM tramitando no Supremo para acabar, tornar inconstitucional a emenda 96, que é a PEC da vaquejada, que se transformou no parágrafo, no artigo 7. E é um esporte de um volume de turismo muito alto, que rende muito dinheiro para vários segmentos da sociedade, até o artista
da música ele fatura em cima das vaqueiras. Não tenha dúvida Quer dizer, se acaba isso, O melhor- acaba uma fonte de renda de também. renda de Mas milhões de como pessoas. o Bolsonaro falou, com relação ao senador Randolfo Rodrigues, ele diz a canalhada do Randolfo. E ele não errou não, viu? Porque essa turma, eles pensam, digamos, no imaginário. Nós somos, as expressões culturais brasileiras estão sendo assassinadas. A exemplo da pega de boi, que não pode mais. E Pega de acontece boi é o quê? muito. O risco que corre o pau, corre o machado. O É. risco que corre o boi, corre o vaqueiro e o Corre o vaqueiro. cavalo. E o vaqueiro e o cavalo. E acontece muito hoje. Mas já está proibida e a vaquejada não será diferente. Não vai ser diferente. O- Luiz Alberto, sua conclusão, porque a gente passa o tempo, né? Mas com certeza foi um esclarecimento fantástico, principalmente para esses criadores, né, do Agreste e do Sertão. Eu quero dizer para os criadores que nos ouvem nesse momento de que existe um pensamento de São Tomás de Aquino que a gente precisa colocar em prática. Amigo é aquele que ama o que eu amo e rejeita o que eu rejeito. Jamais um galista pode ser amigo de quem odeia aquilo que ele ama. Então, precisamos amadurecer e compreender que a avicultura esportiva só vai evoluir se a gente tiver a maturidade de caminhar unido àquele que defende a nossa bandeira. E a gente está em busca de aliados no universo político. E criar algum tipo de congresso para reunir, né, todos esses criadores em Aracaju, num evento que vocês têm que aí, de uma certa forma, elaborar, né, para que nesse evento possa realmente. Então, a associação ela E já ter os associados, Então, né? a associação ela já trabalhou isso e foi muito, muito divulgado. No Brasil, houve uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Aracaju. Foi a única do Brasil. E foi um trabalho de parceria entre a Associação Sergipana e o vereador Isaac Silveira. Uhum. Nós tivemos também, por iniciativa da associação e desse mesmo vereador, uma audiência pública no Ministério Público. Então, assim, nós estamos apresentando e ocupando os espaços. O que acontece é que é algo tão discriminado que muitas vezes você desconhece a prática e a expressão cultural, mas você se recusa a ouvir. Eu entrei em contato com algumas emissoras de rádio e o pessoal não quis nem nos ouvir, porque já achava que era... A gente foi abrir a conta dessa associação e a agência bancária não quis abrir a conta porque disse que a avicultura esportiva era ilegal. Então eu tive que montar toda uma documentação em cima do Para ordenamento que jurídico, pudesse ter autorização e entregar um irmão meu que é gerente do banco para ir barganhar com a superintendência do banco, porque senão eu não conseguia. Depois foi que o cara disse, realmente eu não sabia. Então o que a gente está fazendo? Eu busquei o Pedro para encontrar essa parceria para que fosse concedido espaços para que a gente pudesse mostrar para a população. Não existe crime. No ordenamento jurídico brasileiro, em lugar nenhum diz que é crime a avicultura esportiva. O que existe é o preconceito. E se houver a regulamentação, todo mundo ganha. Vai ter alvará de funcionamento, licença para funcionamento, funcionário público, Funcionário. e só vai frequentar homens de bem, porque os E bandidos não vão. estaremos aqui para divulgar os eventos. Eu Não agradeço. tenha dúvida, porque você está no Agreste, você está no coração do Agreste e do Sertão Sergipano, que é o município de Frei Paulo. Né? Claro que o centro, o alvo principal é Itabaiana, né? Mas aqui já se encaminha para todo o Agreste e Sertão, que é onde se encontra muito esse trabalho hoje de rinha de galo, Só que é pra- popularmente falando. Só Né? para ilustrar o que o Luiz falou na sua fala final, buscando espaço. Né? Claro, Eu claro. falei do Banco das Favelas, e fui buscar aqui, o nome do presidente chama-se Gilson Rodrigues. Ele é filho de uma surda muda, que teve 14 filhos e um filho de cada pai. E esse Gilson, ele Foi feliz buscou, ela, né? buscou estudar, estudou, mora na favela de Paraisópolis e teve a ousadia de fundar o G10 Bank, G10 Bank, que está hoje espalhado em várias favelas brasileiras. E ele estava dizendo à Record News, se não me falha a memória, num programa de 2 horas da manhã na sexta-feira, o seguinte: nós estamos agora em busca de espaço, porque eu descobri que na favela nós temos como crescer lá dentro, sem precisar buscar o mercado lá fora, Com independência, temos né? como gerar emprego lá dentro das favelas, mas temos que fazer a mesma coisa que o Luiz falou,
buscar Buscar, ganhar espaço dentro da política e com os políticos. É brincadeira? Que é o jogo natural de um país chamado Brasil. Luiz Alberto, muito Léo obrigado pela presença. Não, fiquei muito feliz, Eu que né, com agradeço. todo o seu entendimento, toda a sua esclareza diante de toda a situação. E vamos estar aqui apoiando no que precisar, pode ter certeza disso. Quem sabe eu não vou narrar um dia Aí é um bom. combate, né? Ele gosta, ele Né? gosta. Olha, Eu não sou é- narrador esportivo, eu sou narrador de todos os esportes. Eu estou fazendo um trabalho histórico e uma das etapas é essa, é fazer um levantamento dentro do espaço de eventos. Qual o sentimento que mais desperta a paixão no criador? Você já é convidado. Posso lhe escrever Pode, sim. como aluno de Pode. pesquisa para não correr Eu já fui, o inclusive- erro de ser enquadrado como Eu já crime, fui- né? eu já Porque vai fui- ser uma pesquisa. Eu já fui, inclusive, desafiado para narrar uma vaquejada numa fazenda de um amigo, que poderá acontecer agora depois da pandemia. Por que não? Um combate aí da avicultura. Com né? certeza. Não tenha dúvida. Os animais têm nomes. Pô, eu vou são estudar, atletas. evidentemente, né? Os animais porque- têm nomes, são atletas e cada um tem seu jockey. E tem nome dos golpes e tudo mais. então. Tudo. Pode marcar, aceita feito o desafio. Ó, eu fico Aceita muito o desafio. feliz, agradeço E outro, vai ser imensamente. transmitido pela educadora, viu? Pode Pode sim. ficar tranquilo que eu vou buscar Ó, pela as abertura do parcerias. programa, a forma como você impôs a sua voz, eu digo, Lenaldo, estamos bem representados, que a energia não falta. Tá marcado, viu? Vamos transmitir um Pedro. combate ao vivo pela Educadora FM, pode ter certeza disso. Eu agradeço, a associação agradece. Mais uma vez, eu, para finalizar, peço aos criadores que busquem a associação. É a entidade de classe que fala em nome do criador e tem muito a oferecer a vocês. Nos procurem em Aracaju através do telefone 79 Não, e eu vou buscar aqui. 9901 Eu vou buscar aqui, 2933. eu vou buscar no dia a dia que as pessoas do Agreste, do Sertão, enviam o nome de suazinhas e tudo mais, e Criatório. os criatórios, aliás, desculpe, né? Com o tempo É, os a gente criatórios, vai- né? Porque a gente fala na linguagem popular. É. Aqui nós somos mais popular. Mas tá né? certo. Pedro Rocha já fala um pouco mais difícil, né? Já tem uma dicção mais evoluída, agora aqui tem que ser a voz do povão. Mas tá certo, é isso mesmo. Muito bem, então forte abraço, Pedro Rocha. Algo que queira acrescentar, fica à vontade. Não, só agradecer. É todo dia que eu lhe tenho aqui ao vivo, lado a lado, né? Só agradecer a abertura do espaço ao nosso presidente. Eu não sou criador da raça Mura, mas quem sabe... Mas no dia da transmissão você vai estar lá. Aí Nosso pode ter comentarista, vai ser o comentarista. Não, o comentarista tem que ser ele que entende.